Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do canal Viagens e Histórias. Nesse episódio eu vou mostrar para vocês um roteiro diferente, fora dos padrões turísticos de Salvador, que você poderá fazer em uma manhã ou em uma tarde. É um roteiro muito interessante, com belas paisagens e com muita história para contar. Vem comigo! Nosso roteiro se inicia no Centro Comercial de Salvador, mais precisamente na Praça da Piedade. Em seguida, vamos pegar a Avenida 7 de Setembro e vamos chegar na Praça da Aclamação. Continuando pela mesma rua, uma quadra à frente, chegaremos no Largo do Campo Grande, que é onde se inicia efetivamente o trecho conhecido como Corredor da Vitória, que recebe esse nome até o Largo da Vitória, que é a nossa quarta parada. Ainda continuando pela mesma Avenida 7 de Setembro, a partir do Largo da Vitória, vamos iniciar o trecho conhecido como Ladeira da Barra. No meio do caminho, nós vamos visitar o Cemitério dos Ingleses. E finalmente, vamos chegar no final do nosso roteiro, na praia do Porto da Barra. Vamos então iniciar o nosso passeio na Praça da Piedade, localizada no coração comercial de Salvador. A Praça da Piedade tem uma importância histórica muito grande para Salvador, por conta da presença de uma das igrejas mais antigas da cidade, que é a Igreja Nossa Senhora da Piedade, e por conta do Palácio do Senado da Bahia, que perdeu toda a sua ala esquerda para a passagem da Avenida 7 de Setembro. Mas eu escolhi a Praça da Piedade para iniciar nosso roteiro por causa de uma outra atração que me interessava mais conhecer, que é o Gabinete Português de Leitura. Na última metade do século XIX, um grupo de portugueses moradores de Salvador resolveu instalar uma sociedade literária que recebeu este nome. O objetivo era formar uma biblioteca com obras escritas em português, sejam obras originais ou traduzidas. A instituição já funcionou em outros dois endereços, mas foi em 1918 que foi construído este lindo edifício em estilo neomanuelino, também conhecido como gótico português, que abriga hoje o Gabinete Português de Leitura. No andar de cima, você ainda pode visitar o Salão Nobre, que abriga uma exposição de réplicas de embarcações históricas. Subindo a escala em direção ao Salão Nobre, no meio do caminho você vai se deparar com este belíssimo vitral que retrata a primeira missa rezada no Brasil após o descobrimento. Saindo da Praça da Piedade, nós vamos pegar a Avenida 7 de Setembro no sentido da Barra e vamos caminhar por mais 700 metros até chegarmos na Praça da Aclamação, onde vamos visitar o Palácio da Aclamação. O Palácio da Aclamação é um belíssimo palácio que por 55 anos foi a casa do governador da Bahia, 1912 a 1967. Substituindo a antiga casa do governador lá da Praça Tomé de Souza, do episódio anterior. Depois desse período, o palácio abrigou eventos oficiais dos governadores da Bahia e também serviu de hospedagem para visitantes ilustres como a rainha da Inglaterra Elizabeth II, também conhecida como a Eterna, que esteve na cidade de Salvador em 1968. O palácio em si, onde funciona um museu, está fechado já há algum tempo para reforma. O que ainda está aberto para visitação é o passeio público, essa área verde que se encontra ao lado e atrás do Palácio da Aclamação. Durante o século XIX e início do século XX, esta era uma das áreas mais frequentadas de Salvador. O espaço era muito charmoso, com diversos jardins, chafarizes, fontes e era todo muito bem cuidado. Hoje, ele está praticamente abandonado. Aqui também se encontrava um obelisco que foi construído para comemorar a chegada da família real portuguesa em 1808. Em 1913, o obelisco foi transferido para a Praça da Aclamação, onde se encontra até os dias atuais, abandonado e vandalizado. Aliás, a Praça da Aclamação e o passeio público foram os únicos lugares neste roteiro em que eu praticamente não vi ninguém nas ruas. Então, pelo visto, o local é pouquíssimo frequentado. E apesar de não ter passado por nenhum apuro, eu sugiro que você redobre sua atenção neste lugar. Agora nós vamos sair da Praça da Aclamação, vamos caminhando por mais 350 metros e chegaremos no Largo do Campo Grande. O Largo do Campo Grande marca o início mais bonito do nosso roteiro, que é conhecido como Corredor da Vitória. Mas antes eu queria passar uma informação histórica bem legal para vocês. Essa praça também tem outro nome, Praça 2 de Julho. Essa data
marca a independência da Bahia, que ocorreu em 1823. Esse momento histórico muito importante significou a expulsão definitiva das tropas portuguesas da Bahia e consolidou o processo de independência do Brasil. Nós vamos sair do Largo do Campo Grande e vamos iniciar a parte mais bonita do nosso roteiro, conhecido como Corredor da Vitória. São mais 950 metros caminhando até o Largo da Vitória. Antes de continuarmos o nosso roteiro, eu vou passar duas dicas para vocês. A primeira é, se você tiver pouco tempo para fazer esse roteiro ou não estiver interessado na Praça da Aclamação nem na Praça da Piedade que nós vimos agora, você pode iniciar o seu roteiro no Largo do Campo Grande, até porque é a partir desse ponto que começa o trecho mais bonito do nosso roteiro. E a segunda dica é que o Corredor da Vitória é um excelente lugar para você se hospedar em Salvador. Porque tem bons hotéis, as ruas são bem tranquilas, o entorno é bem agradável e a localização é muito boa entre a Barra e o Centro Histórico de Salvador. Logo no início do Corredor da Vitória, a gente já percebe que a Avenida 7 de Setembro é um corredor verde com árvores dos dois lados se encontrando pelo alto, formando um túnel ecológico. Isso também garante que essa parte do passeio será feita embaixo de uma sombra muito agradável. Caminhando por esse trecho, a gente se depara com alguns casarões e palacetes históricos que resistiram bravamente às demolições causadas pela modernidade nos últimos 100 anos em Salvador. Esses palacetes serviram de residência para a elite local, principalmente senhores de engenho, e também de comerciantes estrangeiros, principalmente ingleses, que vieram para o Brasil no início do século XIX. Um desses palacetes, o Palacete da Vitória, abriga o Museu de Arte da Bahia, o primeiro museu do estado e um dos 10 primeiros museus do Brasil. O Corredor da Vitória termina no Largo da Vitória, onde se encontra uma das igrejas mais antigas de Salvador, que é a Nossa Senhora da Vitória, e atrás dela se encontra o Mirante da Vitória. Desse mirante a gente tem uma belíssima vista para a Baía de Todos os Santos, vista de um ângulo diferente e o melhor, o lugar é praticamente vazio, quase não tem ninguém. Nós vamos sair do Largo da Vitória e vamos iniciar o trecho de descida da Avenida 7 de Setembro, conhecido como Ladeira da Barra. E no meio do caminho, nós vamos parar no Cemitério dos Ingleses. Se você é daqueles que acha mórbido e sinistro visitar cemitérios, saiba que eu estou com você. Você tem toda a razão. Mas os cemitérios, eles são fontes de informações históricas inestimáveis. Além de ser privilegiado por ter uma vista belíssima da Baía de Todos os Santos, o Cemitério dos Ingleses nos conta duas histórias muito interessantes. A primeira é que os ingleses que migraram para o Brasil no início do século XIX, por serem cristãos protestantes, quando morriam não poderiam ser enterrados nas igrejas e nos cemitérios cristãos católicos. Por isso eles tiveram que construir o seu próprio cemitério. E o outro fato histórico que tem a ver com o cemitério dos ingleses vai nos explicar a presença deles em Salvador e também no Brasil. Para isso, nós vamos voltar ao início do século XIX, quando a família real portuguesa e sua corte desembarcou em Salvador, mais precisamente no dia 22 de janeiro do ano de 1808. Você com certeza deve se lembrar sobre esse episódio. Se você não se lembra... Ai, que burro! Dá zero para ele! O que trouxe a família real portuguesa e sua corte a vir para o Brasil e transferir a capital do Reino de Portugal do Brasil do Algarves para o Rio de Janeiro? Você vai se lembrar que naquela época o temível imperador francês Napoleão Bonaparte queria conquistar a Europa e destruir os exércitos inimigos. Sim, parece um tabuleiro do jogo de War. E o seu principal inimigo era a Inglaterra, que por sua vez tinha como seu grande parceiro comercial Portugal. Sendo assim, Napoleão Bonaparte ameaçou a família real portuguesa, mais especificamente o príncipe regente Dom João VI, que se ele não se aliasse a Napoleão Bonaparte, o imperador francês invadiria Portugal. E então, os portugueses iam ter que comer escargot e não mais bacalhau. Essa rimou, foi boa. Foi boa. Dom João VI, com receio de Napoleão Bonaparte, pegou a sua família e a sua corte, colocou num navio e fugiu para o Brasil. Essa também rimou, foi boa, tô ficando bom em rima, Os ingleses, por sua vez, escoltaram essa travessia do Atlântico. Então, chegando em Salvador, Dom João VI tinha que recompensar os ingleses. Para isso, ele assinou o Tratado da Abertura dos Portos Brasileiros para as nações amigas de Portugal.
Com esta medida, os ingleses foram muito beneficiados e podiam comercializar os seus produtos diretamente com o Brasil sem passar por Portugal. E com isso, alguns comerciantes ingleses se estabeleceram em Salvador, em Recife e no Rio de Janeiro. Isso explica a presença deles em Salvador. O cemitério é aberto para visitas, mas mesmo se você chegar dentro do horário estabelecido, o portão principal está sempre fechado. Basta você tocar o sino que se encontra logo acima do portão e alguém abrir a porta para você. Nós vamos agora continuar o último trecho do nosso roteiro, saindo do cemitério dos ingleses, e vamos terminar a descida da ladeira da Barra e vamos chegar na praia do Porto da Barra, onde você vai poder tomar um banho de mar, vai poder almoçar e se preparar para a próxima parte, que é o nosso próximo roteiro, que será na Orla da Barra, e eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo. Até mais!